Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da releitura a partir de alguns âmbitos, não é? Primeiro, falando de um nível mais técnico, a partir de um nível mais técnico, não é? Porque a releitura é importante e depois em âmbito mais pessoal, né? Como certos livros são para nós como encontros. Quando nós voltamos a eles, temos como que a sensação de voltar ao lar. E vou compartilhar um pouco ao final da minha experiência com alguns desses autores, né, com alguns que de algum modo formam o meu lar, né, com alguns livros em especial deles que formam o meu lar. Em primeiro lugar, vamos abordar sobre um ponto mais técnico, né, a importância da releitura. Eu acho que eu li no Emílio Cioran, acho que foi ele quem falou, o autor romeno, não é? Que não existe, a verdadeira leitura é uma releitura. O que isso significa? Que nós precisamos dar uma atenção tal à obra, uma atenção tal, dedicar um esforço tal a ela, que ela sempre vai nos revelar algo de novo, algo em que até então não prestáramos atenção. E claro que aqui eu estou falando de uma grande obra de arte literária. Não estou falando de algo que a gente apenas lê para saber o que aconteceu, como se fosse uma notícia, né? Eu já ouvi, não sei se vocês ouviram também, algumas pessoas falando assim: por que eu vou ler de novo uma história se eu já sei o que aconteceu? Não é? Olha, pensando numa história que é apenas para relatar algo que aconteceu, real, imaginário, não é? E aqui acho que o paralelo com a notícia é bom. Essa pergunta tem sentido. Né? Essa pergunta tem sentido. E até para alguns leitores um pouco mais habituados à leitura, mas não à releitura, essa pergunta também pode ter sentido. Né? Bom, para que eu vou ler de novo se eu já sei o que aconteceu? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que o enredo é apenas um elemento da obra de arte. Né? É um elemento da obra de arte literária. Falo mais especificamente do romance, né? Que é a parte da literatura em que eu mais me ocupo, que mais me interessa. Veja, o enredo, é claro que é importantíssimo, né? É a estrutura ali da história que vai ser contada. Mas o enredo é um elemento. Né? E o fato é que, quando a gente diz que é um elemento, nós não estamos menosprezando o enredo de modo algum, mas nós estamos dizendo que ele só tem sentido dentro de um quadro maior, dentro da história completa. Então, a nossa curiosidade para saber o que aconteceu ou deixou de acontecer, isso aqui, cara, isso aqui, olha, depois de uma primeira leitura, isso se torna menos relevante. Isso se torna menos relevante. Eu me lembro duas experiências. Uma, quando eu li pela primeira vez Os Irmãos Karamazov, né? E eu estava lá lendo Os Irmãos Karamazov, aí teve o assassinato, não é? Do pai, do Alyosha, do Ivan, do Dmitri, do Smerdyakov, e ficou a dúvida, né? Mas quem matou esse sujeito? Quem matou esse sujeito? E eu realmente fiquei ali interessado. E teve um momento em que descobrir o culpado para mim foi algo muito importante. Aí eu lembro que o Dostoiévski resolveu isso em uma página, em um parágrafo ali, ele falou quem foi, o assassino, ele deu a conhecer, e eu fiquei com aquela impressão de que o autor estava chamando a atenção. Olha, eu já contei quem matou, eu já contei aqui a informação que vai matar a sua curiosidade. Agora presta atenção no modo como eu estou levando a história. Essa foi a primeira experiência. Uma segunda que eu tive foi quando eu estava lendo El Séptimo Velo, do Juan Manuel de Prada. As páginas finais foram tão fascinantes, tão eletrizantes, que eu queria chegar no fim logo, eu queria ter a história concluída, porque eu queria saber o que aconteceria com aqueles personagens. Não é? Em especial o Julian, o Julian, eu não lembro, eu acho que ele era francês, era Julian. Eu queria saber
o que ia acontecer com aqueles personagens. Então eu estava lendo assim, muito rápido. E eu notei que eu não estava absorvendo a leitura. Eu não estava absorvendo. Então, depois que eu soube, que eu tive minha curiosidade satisfeita, eu pude voltar àquelas últimas páginas e apreciá-las. Então, às vezes, a curiosidade pode até atrapalhar a gente, não? Numa grande obra de arte literária, num grande romance, a gente sempre vai encontrar algo de novo, algo que a gente não tinha colocado suficiente atenção nas leituras anteriores. É por isso que o Peter Crift fala que um clássico é como uma vaca, é capaz de dar leite fresco para nós a cada dia, não é? E, de modo geral, nós deixamos, especialmente numa única leitura, que muitas coisas passem. É até normal, não é? A gente não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Nós, por desatenção, por incompreensão, por imaturidade, já tem alguns livros que eu até vou mencionar, que eu reli algumas vezes, não é? Alguns livros que eu reli algumas vezes ao longo dos últimos anos e que, conforme eu amadurecia, eu fui percebendo que eu tinha deixado escapar muitas coisas que eu não era capaz de entender. Algumas coisas que de fato tinham até prendido a minha atenção numa primeira leitura, mas que eu não tinha como entender plenamente quando eu li da primeira vez. E que talvez até hoje eu não entenda plenamente. Só que, claro, na época eu não percebia isso. Então, nesse ponto, foi importante o enredo me pegar. Foi importante que os personagens, as suas histórias, me pegassem de algum modo. Foi importante compreender algumas coisas. Porque foi essa intimidade inicial formada com a história que me permitiu voltar depois, algumas vezes, e saborear coisas que eu não tinha apreciado até então muito bem. Então, aqui vem outro ponto importante, que um grande livro vai nos acompanhar na nossa maturidade, tanto nos ajudando a discernir aquilo que nós precisamos conhecer e fazer para amadurecer, nos dando uma capacidade maior de exame de consciência, quanto nos acompanhando também enquanto amadurecemos, para que nós comecemos a perceber certas nuances, para que nós tenhamos uma leitura mais aprofundada. E alguns livros serão, de fato, os nossos companheiros ao longo de toda a vida. Quais são esses livros? Os clássicos. Tudo bem, mas será que todos? Provavelmente não. Provavelmente, os nossos companheiros, dentre os clássicos, mais especificamente, serão alguns livros com os quais nós estabelecemos uma intimidade maior. Estabelecemos alguma intimidade maior. Porque alguns elementos, dentre eles o enredo, mas também os personagens, o modo como a história é contada, os defeitos e as virtudes daqueles personagens, os problemas que eles enfrentaram, o estilo do autor, algumas coisas vão fazer certo eco em nós. Na primeira leitura, dificilmente a gente vai saber por quê. Dificilmente a gente vai saber por quê. E aí a gente pode até confundir, achar que é apenas um enredo isoladamente, mas não, tem mais coisa ali. E aí a gente começa a pensar como esse personagem me chamou a atenção e por quê. A gente começa a pensar a partir disso em outros elementos da história que de algum modo fizeram vibrar alguma corda interior em nós e que nós não sabemos ainda o que é. Essa impressão não deve ser descartada. Aquela impressão quando a gente fica como que órfão de um livro. A gente termina e a gente tem aquela sensação de que não queria que tivesse terminado. Não queria que tivesse terminado, a gente queria como que permanecer ali mais um pouco. Opa, esse já é um sinal interessante de que está vibrando alguma corda interior, não é? E
Quando isso acontece, a releitura também é um prazer. Né? Nós não estamos apenas apegados ao que vai acontecer no enredo. Nós estamos apegados a muitas outras coisas naquela história. Nós estamos apegados, inclusive, à familiaridade que já criamos com ela na primeira leitura. E aí a releitura se torna um prazer, se torna um gosto voltar ali. Né? E nós, além de tudo, relemos para guardar no coração. Nós relemos quando o livro nos parece bom, quando nós identificamos uma série de coisas ali que conversam conosco e que mais nos habilitam a entrar naquela conversação. Tá? Pelo nosso esforço, o livro é capaz de nos elevar. A grande história é capaz de nos elevar e nos introduzir naquela conversa. Então nós queremos guardar aquilo no coração. Nós queremos de fato assimilar. Queremos nos tornar parte daquela história também, porque de algum modo nós já percebemos como ela se integra à nossa história. E que, quando queremos nos tornar uma parte da história, não é para fugir da realidade, muito pelo contrário, de algum modo, aquela história nos enraiza mais na nossa própria realidade. Como a experiência do Anodos na Terra das Fadas, né, que eu falei para vocês em outro vídeo, no livro do George MacDonald, fantástico. Né? Eu vou lhes dar um exemplo com a filosofia. Eu li a Apologia de Sócrates, aqui do meu lado, algumas vezes, não? E, neste ano, eu reli 2 vezes até agora, e vou ainda reler mais uma. Eu precisei dar aulas sobre a Apologia de Sócrates para os meus alunos de filosofia do ensino médio. Em uma turma eu tive que dar uma aula da Apologia, eu não pude me deter tanto nela. Para outra turma, eu dou 3 aulas, certo? Eu já dei 2 e vou dar a terceira. E aí eu estava relendo para essa outra turma que eu ia dar um pouco mais aulas, mas eu poderia entrar um pouco mais no texto, ler alguns trechos com os alunos, explorá-los. E nesta releitura, eu até comentei isso em sala, algo me chamou a atenção de modo especial que não tinha necessariamente me chamado a atenção em outras leituras da Apologia. Quando Sócrates fala que as pessoas que ele interpelava tinham raiva dele ao invés de se zangavam com ele ao invés de se zangarem consigo mesmas. Veja que isso é interessante. Ele nos faz pensar que uma pessoa pega em contradição, como deveria ser, pega numa contradição que é muito mais do que argumentativa, uma contradição existencial, ou seja, o modo como eu vivo não acompanha os valores que eu digo professar. Não acompanha aquilo que eu digo, não é condizente, não é coerente com aquilo que eu digo ser o mais importante na minha vida. Então, quando eu sou pego nessa contradição, nessa mentira que eu contei para mim mesmo, em primeiro lugar, ao invés de eu me zangar comigo, porque eu caí nessa mentira, porque eu vivi nela, porque eu alimentei, eu me zango com aquele que me ajudou a me dar conta dessa mentira, no caso Sócrates. Vejam que só esse trecho, essa pressuposição, ao invés de se zangarem consigo mesmas, já me chama a atenção. E eu pude, graças a essa releitura, explorar um pouco mais disso em sala de aula. Porque, no momento de reler, isso me chamou a atenção. Eu levei isso para os meus alunos. Em um livro como A Apologia de Sócrates, ou também como A República, nós pensarmos nos grandes clássicos, e para ir mais longe, o romance por excelência, que é o Don Quixote, sempre vai nos trazer algo assim, algo de novo. Por isso que há professores que lecionam esses livros há tantos anos, sem parar de relê-los. Que de fato eles sempre trazem algo de novo. E essa releitura, mesmo ela sendo nesse caso motivada, olha, eu preciso dar aula, tendo uma motivação, digamos, externa, ainda assim ela não deixa de ser um prazer. Ela não deixa de ser de nos dar uma grande satisfação. De novo, de nos elevar, de nos convidar para algo maior, para fazer um esforço de subida. Em certos livros em especial,
eu encontro isso com os romances. Existe uma impressão em mim que a releitura é como voltar para casa, como eu coloquei aqui no subtítulo do vídeo. Dá uma sensação de voltar ao lar, voltar para casa. Tamanha familiaridade que eu fui criando com o livro, com os personagens, com o cenário, com a maneira do autor narrar. E certas releituras para mim são tão especiais por isso. São como voltar a um terreno conhecido que me estabiliza em alguma medida, que me devolve a realidade mesmo. Tem alguns livros que eu brinco até que eu gostaria de morar neles. Alguns que eu reli algumas vezes. E eu pensei um pouco nisso, eu tentei refletir um pouco sobre isso, para tratar dessa importância da releitura com vocês, né? Nós nos identificamos com certos livros, né? Com a história, com os personagens, com os sentimentos e experiências ali comunicados, com a maneira com que são comunicados, né? E são essas as leituras que, de algum modo, fazem vibrar na gente uma corda interior, que especialmente na primeira leitura é muito provável que a gente ainda não entenda o que é aquilo necessariamente, o que é que está fazendo vibrar em nós, não é? Mas esses livros ainda assim nos prendem, nos convidam a formar parte deles, de alguma forma. E nós temos a impressão de que precisamos voltar a eles. Precisamos voltar para aquele modo de contar a realidade, para aquele modo de interpretar a realidade, que ali nos parece correto, mesmo sendo muitas vezes uma história de ficção, mas que ela toca um fundamento, uma parte do esqueleto da realidade mesmo. E que nos traz essa impressão de que as coisas começam a fazer sentido. Aquela impressão de que isto é assim. Né? Aquela impressão de é bom estar aqui. Não é? E a releitura, portanto, é um reencontro. Né? Nós voltamos a estabelecer algum tipo de relação, voltamos a integrar a nossa consciência, volta a entrar em comunhão com aquela história que nos cativou, com aqueles personagens, com aquele livro, com aquela obra de arte que nos fez vibrar uma corda interior. Porque estava nos ajudando em alguma medida a entendermos a nossa própria história, alguns elementos capitais da nossa própria história. É por isso que ela foi tão importante ali. Né? E acaba sendo a releitura um repouso nessa beleza contemplada. Por isso a sensação de é bom estar aqui, a sensação de eu quero morar nesse livro, essas impressões e sensações, né? Melhor dizendo. Que nós repousamos nessa beleza de alguma forma. Essa beleza que não nos afasta da realidade, muito pelo contrário, mas que nos dá olhos apaixonados e até encantados para olhar para a realidade de novo. Assim, eu penso em Gilead, por exemplo, sobre o qual eu gravei uma série de vídeos aqui. Quando eu vejo o pastor John Ames, não é, falando de si mesmo, sentindo-se como Adão, sempre diante de um mundo novo, não é? A qual ele precisava conhecer, apreciar, olhar a fundo, dar o devido valor às coisas, um valor imenso. Nós muitas vezes nos esquecemos, né? Aquele personagem está consciente disso. É bom voltar a ele. É bom voltar ao seu esforço de contemplar a realidade. Isso incrementa o nosso. E nós passamos, junto com ele, a tentar olhar para a realidade de uma forma parecida. Com essa atenção, como eu já lhes disse, em um dos vídeos, ou até em mais de um dedicados a Gilead, é uma prova de amor. E justamente por tocar nesse esqueleto da realidade, nessa atenção que nós devemos às coisas criadas por Deus,
que quando lemos, e mais especificamente quando relemos um romance como Gilead, nós repousamos na sua beleza. Repousamos nessa beleza que evoca parte da nossa história, parte de quem nós somos, parte de quem nós estamos chamados a ser. Também contemplativos dessa beleza da realidade, não é? E é uma narrativa de sentido da vida que transparece em alguns livros, eu coloquei aqui no meu plano, transparece entre aspas, porque é difícil que nós consigamos articular isso num discurso analítico. É pelo modo como a história é contada, pelo modo como os episódios se concatenam, pela familiaridade que nós ali criamos, por essa maneira simbólica de tocar na realidade, que o sentido da vida para nós vai transparecendo. Uma obra de arte e ficção. Por que eu coloquei transparecendo, entre aspas? Porque justamente não conseguimos formular isso em um discurso analítico, mas nós, digamos que com a nossa pessoa, nós assentimos aquilo. Como dizendo que a vida é assim e é bom que seja assim. Há uma afirmação ali. Ainda que nós não sejamos capazes de transformar isso num discurso indireto, fora daquela história contada. Eu acredito que esses são alguns pontos da releitura, pontos de por que a releitura nos cativa e de por que ela é importante. E eu quero compartilhar com vocês, por fim, algumas das releituras que são o meu lar. Quando eu falei do José Maria de Pereda, eu falei sobre ele em meus vídeos, nas aulas de introdução ao romance católico, em que eu falei de Sotileza, e outro um vídeo próprio dedicado e mais amplo, dedicado à biografia e às obras do Pereda. E o Pereda tem 2 livros que eu li pelo menos umas 5 vezes, 2 romances, que são Nubes de Estío e Sotileza. Eu menciono isso em Sotileza, não é? A quantidade de vezes que eu reli Sotileza. E depois um outro vídeo dedicado ao Pereda, eu menciono também essa releitura constante de Nubes de Estío. E eu vou dizer um negócio para vocês, eu estou longe de parar de reler esses 2 livros. Eu sou completamente apaixonado por esses 2 romances. Porque em alguma medida eles me ajudam a ter uma visão dessa beleza na realidade, beleza no cotidiano, da leveza das coisas, especialmente em Nubes de Estío, não é? Em Nubes de Estío fala dessa conversão de um tonto que é Don Roque Versalles, essa figura engraçadíssima, e que é realmente um sujeito tonto como muitos de nós, tonto como muitos de nós, às vezes até moralmente melhor do que muitos de nós, mas que se deixa enganar pela própria verborragia, pela própria presunção de querer ser quem ele não é. Está desconfortável na sua própria pele quando não tem nada de mal em viver na sua própria pele. E como ele é um tonto que se converte, que volta à realidade, que o jeito de falar dele muda quando ele é desmascarado. E sem contar a leveza da atmosfera dos outros personagens, a Irene, a Petra engraçadíssima, Sancho Vargas, que é um sujeito que é um tonto que nunca se converte, aquela figura sempre presumida, algo ressentida ali, triste sob certos aspectos, mas que nesta história a sua tristeza é ofuscada, não é, pela alegria dos outros personagens. Em Sotileza também, a conversão do Cleto, a conversão à realidade daquele personagem que me acompanha também há tantos anos, o Cleto, não é? Como ele, dentro da sua própria vida, consegue enxergar algo melhor, dentro das suas possibilidades, do seu cotidiano, não desejando algo que não lhe cabe, que está fora do seu alcance, mas precisamente a partir de um modo de vida melhor que o dele, só que parecido, em circunstâncias parecidas, ele começa a falar mais, ele começa a desejar esse novo modo de vida,
ele começa a ser capaz de contar sua própria história, percebendo a melhora que tinha sido operada sobre ele, e desejando ter aquela vida boa que de novo está ao seu alcance. Isso me parece maravilhoso. E vejam, quando eu lhes conto essas coisas, quando eu lhes conto isso que me chama a atenção nesses romances que eu reli tantas vezes, ainda não é suficiente, não é? Eu ainda não estou conseguindo, de algum modo, justificar a minha proximidade com esses livros. Pelo simples motivo de que eu não fui capaz de esgotá-los e talvez nunca seja. O máximo que eu posso fazer é tentar aproximar no meu discurso a experiência que eu tenho com esses livros. E muitas vezes, e o mais provável é que eu não vá conseguir. Quando eu falo do meu romancista favorito, Maurice Barron, o universo dos personagens do Maurice Barron, a familiaridade com eles. Quando eu os releio, eu os reencontro inteiros ali. Eu volto a participar em alguma medida daquelas intimidades que me revelam algo sobre a minha intimidade. A experiência com Barron para mim é fascinante porque quando eu li pela primeira vez alguns pontos, alguns episódios na Princesa Branca, em Si, em Daphne Eden, me chamaram a atenção e eu guardei na memória, só que eu não sabia por quê. Passados alguns anos dessas primeiras leituras, coisas parecidas aconteceram na minha vida, que nunca tinham acontecido antes. Quer dizer, como é que, essa é uma experiência absolutamente pessoal, como é que certas experiências me chamaram a atenção, ficaram na minha memória de modo especial, que não tinham me acontecido e que só depois vieram a acontecer. Só depois, e imediatamente eu pensei em certos episódios desses romances do Maurice Barron. Mas é incrível, não dá para explicar um negócio desse. É impossível explicar um negócio desse. Impossível, eu acho. Depois, José Geraldo Vieira. Por que o José Geraldo Vieira entrou na minha vida logo de cara, logo na primeira leitura de A Ladeira da Memória? Porque o José Geraldo Vieira é um autor irmão do Maurice Barron. O José Geraldo Vieira fala de Maurice Barron. Se vocês leram A Mulher que Fugiu de Sodoma, tem muito de Barron lá. Ele cita o Barron. Na Ladeira da Memória também. Ele cita o Barron. São autores muito parecidos, são irmãos. Então, o José Geraldo automaticamente passou a integrar a minha vida. Os seus personagens passaram a integrar a minha vida. A narrativa de subir a ladeira da memória. O tio Rangel fala para o Jorge: é preciso subir a ladeira da memória. Isso se tornou parte da minha vida também. Muito provavelmente por essa proximidade do José Geraldo com o Barron. Eu não vejo outro motivo, em primeiro lugar. Padre Leonardo Castellani, nos livros de prosa, nos livros que não são de prosa. Romano de Prada, uma identificação com suas obras logo de início, mesmo os enredos sendo específicos, tratando da Espanha, nas Marchas Brasileiras, a Espanha no início do século XX, a boemia literária espanhola. E mais recentemente o Jayber Crow, sobre o qual eu gravei um curso, Jayber Crow, Vocação na Vida Cotidiana. Esse livro foi de imediato que me pegou. De imediato que me pegou por ter de um autor contemporâneo, Wendell Berry, por ter um sabor de clássico, por reverberar em mim tantas cordas interiores e por integrar de imediato a minha vida.
E já por ter passado por essas experiências anteriores com Bering, com Pereda, com José Geraldo, com Padre Castellani, com Romanuel Prada, outro que eu não mencionei, o Saul Bellow, especialmente em Herzog. Herzog eu também li umas 3, 4 vezes. Então, alguns anos sem ler Herzog, mas preciso voltar. Gosto muito do Saul Bellow. Quando eu li Jayber Crow, e tive a ideia de gravar o curso, ou seja, a ideia de tentar responder, conversar com aquela história, assimilá-la melhor, transmiti-la para as outras pessoas, fazer com que outras pessoas queiram ler esse romance maravilhoso com sabor de clássico. Eu já sabia que esse livro tinha se integrado à minha vida. Eu já sabia que eu voltaria a relê-lo umas quantas vezes ainda ao longo da vida. Porque esse livro me ajuda muito a contar a minha própria história. Me ajuda de novo a enxergar essa beleza do cotidiano que o Jayber Crow falou. Me ajuda a lembrar que a beleza do cotidiano, da repetição, é uma antecipação da eternidade. Me ajuda a enxergar a necessidade do diálogo com as minhas raízes. E me ajuda mais a enxergar a necessidade, como é se entrar, como é participar dessa grande conversa, dessa grande conversação com os clássicos. O Jayber Crow dialoga profundamente com eles, começando pela Bíblia, mas também passando por Homero, por Dante, por Shakespeare, sem que ele precise citar. Por quê? Em primeiro lugar, o Wendell Berry, mas em segundo lugar, o Jayber Crow assimilou os clássicos, assimilou os grandes livros, fazendo-os entrar na sua vida, entrar no modo como ele vive, como ele enxerga a realidade. Se, por exemplo, nos romances do Zé Geraldo, a gente tem isso também, a gente tem essa integração, essa naturalidade com a grande conversa dos grandes livros. Se nós temos isso com Maurice Barron, em especial em Si, em que aparecem os livros que formaram aquele personagem, tem um diálogo profundo com Dante, muito claro em Si, aquele personagem assim, é uma espécie de anti-Dante, não é? Como eu mencionei para vocês na aula dedicada ao romance do Barron, em Introdução ao Romance Católico. Ali aparece o diálogo de modo mais claro, com alusões mais diretas. Em Jayber Crow, esse diálogo com os clássicos existe, mas ele não precisa ser citado, porque a literatura se integra de tal modo à vida do Jayber Crow que ele fica mais enraizado na realidade. Né? É com as próprias palavras, depois de ter assimilado os clássicos, de ter assimilado a vida, que ele consegue refundir essas duas matérias num discurso só. E é por isso que as referências são veladas. Né? Que para ele já é difícil até de discernir, ou de lembrar, ou não tem a necessidade de citar. Ele está enxergando e vivendo conforme os clássicos lhe ajudaram a enxergar e viver. E do mesmo modo que a sua experiência de vida ouvindo as pessoas ajudava a entender melhor os grandes livros. Isso para mim, vejam, isso para mim é fundamental na vida. Para mim é um modo de vida. É um modo de vida que eu quero ter. Estou lutando para ter. Por quê? Porque não é como um objetivo exterior, mas por eu já ter encontrado algo disso nas minhas primeiras leituras, ainda que eu não soubesse o que era, ainda que eu não fosse capaz de articular desse modo como eu estou articulando para vocês. Eu encontrei algo disso, então eu vi Jayber Crow e eu senti o sabor de um clássico, o que me deixou absolutamente espantado, né? Um autor contemporâneo, embora haja muita boa literatura contemporânea, eu não estou exagerando, de alguma até falo para vocês aqui no canal, né? Especialmente nos Estados Unidos. Mencionei o Romanuel Prada ainda neste vídeo, que é um autor contemporâneo e tudo mais. Mas um livro assim com sabor de clássico mesmo é algo incrível de se encontrar. Um verdadeiro achado de Jayber Crow. Então, claro,
Esse livro, desde a primeira leitura, se integrou à minha vida. Mas a primeira leitura não é suficiente. É necessário fazer releituras de Gilbert Crow ao longo da vida. E, enfim, é isso que eu tinha que dizer para vocês. Eu tinha a dizer para vocês sobre a importância da releitura e compartilhar um pouco da minha experiência, não é? Descontando alguns autores e alguns livros que integram o meu lar, tá bem? Eu peço que vocês, se gostaram, que curtam este vídeo, se for o caso, que compartilhem, que se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, porque todas essas ações ajudam o meu trabalho. Agradeço muito pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.